Ricardinho? Pois é, com essa energia, com essa alegria, fez falta, Rafael. Ô, Ricardinho, você foi um fez fofo. falta. Obrigado. Busquem você, mas melhor ainda com você. Obrigado, aqui, meu amigo. Mas, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que tá assistindo. Né? É isso aí. Mais um episódio do JDQ. E o primeiro com o Rafael neste ano, né? Está de volta, graças a Deus, firme e forte. Firme e forte. Gente, Firme e queria forte. agradecer todas as mensagens, todo o carinho, cuidando da saúde. Todo mundo tem que cuidar. Saúde é primordial. Exatamente. E tô aqui de volta com todo carinho, com todo amor, para fazer esse JDcast com meu parceiro, amigo. E vamos começar. E esse é o primeiro de lançamento do ano, hein, É o Ricardinho? primeiro de lançamento, mas antes, Rafael, eu queria deixar um beijo, um abraço super especial para umas pessoas super especiais que são as responsáveis por essas pessoas gabaritadíssimas estar aqui hoje, que é a Dona Júlia. Dona Júlia, um abração pra senhora. Seu Henrique cuida direitinho desta moça. Dona Thalita, Dona Mel, as patroas desse cara que está aqui. Seu Rael, seu Theo e seu Samuel. Somos coadjuvantes sempre nessa história, mas meninada, um abração pra vocês também. Um beijo grupal, a 10ª potência pra E pra vocês. vocês, ó, curtam, compartilham, ativam o sininho, passem pra família, pros amigos, porque, ó, a nossa intenção aqui, né, Rafa, continua sendo a mesma em 2026, que é mudar a forma de pensar de toda a equipe. Com certeza. Profissionalizar, incentivar, valorizar quem tá fazendo a diferença. Exatamente. E trazer informação boa para você vender com segurança. E hoje, no programa de agora, nós vamos falar do Landmark Santa Cruz. Exatamente. E gravação diretamente do stand de vendas. É verdade, o primeiro. Viemos aqui no stand de vendas gravar, ó, então, vocês vão ver os corretores passando aqui, clientes, tem evento rolando aqui hoje, né? Bárbara da Diálogo, a primeira convidada nossa aqui, Bem-vinda, né? Bárbara. Obrigada. Bom Já estamos dia, aqui, boa ó, tarde, boa noite pra você. um cenário do boteco para já entrar ainda no clima. Aqui é tudo de verdade, não tem nada cenográfico, a gente pode comer depois. Pode beliscar. É isso. E o seu Isaac, que faz um ano que esteve aqui com a gente, né? Voltando. Fazendo o episódio do Bosque Santa Cruz, que foi um sucesso. É. Foi um sucesso, diga-se de passagem. Grande sucesso. Por isso, o nosso príncipe de ébano está aqui Seja bem-vindo. novamente conosco para falar de mais um lançamento aqui na Zona Sul. E Ricardinho, ele se emocionou, cara. Tá com os olhos brilhando. Fala da família. Não pode falar da família, né? Fica meio ruim, né? Fica meio mole, né? A gente sempre se emociona, eu também sou assim. Mas vamos lá, Rafael. Vamos começar? Bora O lá. nosso caro Isaac, diretor aqui, é um gentleman. Vamos fazer a honra aqui pra Bárbara. Primeiras Bárbara, damas. Primeiro as Não, damas. 2-1, não. Deixa quieto, vai. A vida Pode ser você, vai. Já embolou tudo. Conta pra gente um pouquinho da tua história, a tua trajetória até chegar na Diálogo. Conta pra Obrigada. gente. Bom, por coincidência, fevereiro agora eu já estou fazendo 2 anos de diálogo, mas eu tenho uma trajetória aí no mercado imobiliário de mais ou menos uns 10 anos. Sou formada em Relações Públicas, tenho pós-graduação em Marketing, amo comunicação, amo stand de vendas, amo falar de empreendimento imobiliário, amo fazer o que a gente está fazendo aqui, que é conversar, trocar ideia, falar de estratégia e aprender todo dia. E para você que talvez tenha pouco contato, a Bárbara é uma pessoa que está sempre nos plantões de venda, está sempre conversando com os coordenadores, está sempre ouvindo os corretores. Então, se você não a viu, é porque você não prestou atenção direito, porque a menina está sempre nos Ó, plantões. não, mas agora me desculpa, eu fiquei curioso, mas quantos ela tem pra ter tudo isso? Eu fiquei pensando nisso, mas Careta. tinha coragem. Entendi. Tem 20 anos, você fez tudo isso? Não, eu fiquei meio confuso agora. É que a cara é É um pouco novinha. menos que eu só. Não peguei muito sol. Não, Só tem cara de novinha voz. E não só, até os olhinhos fechados, mas essa menina tá sempre de olho aberto aqui. Ela sabe tudo que E acontece. antes de te começar, gente, nós temos que ressaltar. Eu não pude estar, mas fiquei sabendo, vi os vídeos. Que meeting incrível desse produto, da Foi. Diálogo. Wagner, Jomar, Caramba! Marcelo e o Rafa mandaram muito bem, né? A gente fez um meeting diferente, numa pegada diferente. Quisemos passar a informação de qualidade para os corretores. A diversão e depois também. fazer um dia para aproximar a equipe, para trazer todo mundo de volta, mostrar que a gente está junto. Foi uma experiência bem legal. Então, Parabéns. agradeço Parabéns. todos os corretores, todo o pessoal da Diálogo, né, que nos apoiou a fazer isso daí. Corretores, se preparem que esse ano a gente
quer fazer muito mais com vocês, né? E muito mais parabéns experiências diferentes. Pra você, Ricardinho, que organizou de uma forma muito bem feita, Que não tinha ninguém, né? aos 45 do segundo Pessoas não tempo. estavam aqui, né? Pois é, mas não vou te faltar mais. Por favor, Bom? por Tamo favor. junto. E vamos começar a falar desse produto. Eu acho que é importante a gente falar para os corretores que participaram do meeting, que estão trabalhando esse produto, que o episódio de hoje é para a gente enaltecer e falar coisas que vão trazer argumentos na hora que você estiver na mesa com o cliente. Coisas que não são faladas também no meeting. Sim. São feelings de profissionais que têm muita experiência e que vai melhorar muito o plano de jogo de vocês. Né? E acho que até queria começar, Rafa, se você me permite, queria até começar com a Bárbara, né? Porque existe, antes de tudo isso acontecer, o marketing é uma das pecinhas que começa a trabalhar um pouco antes, né? Porque ele vai em toda a conceituação, em todo o desenvolvimento de campanha, de nome, o batismo do empreendimento nunca é uma coisa fácil, Sim. né? Porque a gente, e eu sei porque a gente, por muitas vezes, tem várias discussões na diálogo sobre os nomes. E aí, Bah, eu queria começar com você nisso. Por que Landmark? Da onde que veio a história do Landmark? Bom, qualquer pessoa que já andou aqui no Ipiranga vê que tem vários tapumes da Diálogo. A gente tem muito produto, tem pronto, tem em obra, tem lançamento, né, de um ano atrás. Então, assim, o desafio era a gente trazer uma campanha que traduzisse as nossas melhorias também, porque como a gente tem muito conhecimento na região, a gente tem que, né, ter uma melhoria dos produtos. Então, a gente fez um projeto que ele é totalmente pensado, estratégico, para ser um marco na região, que nada é a mais condução que a de tradução, Landmark, né? Que é Landmark. E também por essa questão das melhorias e porque ele está num terreno marco hoje, ele é o maior terreno da região de lançamento, ele está numa rua super conhecida que é a Vergueiro. Sim. Você não conhece o Ipiranga se você não fala que é Vergueiro. Então, por esses dois principais pontos, e porque o projeto em si, ele tem uma arquitetura muito imponente, então ele vai ser aquele prédio que você vai passar e você não vai conseguir não ver. Primeiro porque ele está numa esquina muito importante, outra porque a arquitetura dele é muito imponente. Então, a gente precisava de um nome que traduzisse tudo isso junto com uma campanha, né, que trouxe um pouquinho ali dos revestimentos, o vidro, tudo que compôs esse projeto. Isso é uma coisa que você está falando, Bárbara, que a gente vai percebendo, né, Isaac, em cada empreendimento que veio sendo lançado aqui, né, então a gente veio, se eu não errar muito a ordem, a gente veio com o Rai, Santa Cruz, aí o Walk, Ipiranga, Passeio, Bosque e agora o Landmark, né? Antes disso também você tem o Brise, mas aí... Tem o Brise, um pouco mais antigo, né? 11 anos atrás, 12 anos atrás. É muito fácil de perceber o que a Bárbara falou. Você vê a melhoria, inclusive, dos projetos, da arquitetura, né, da comunicação em si, que ela vai se aprimorando também. Então, acho que nada mais assertivo, né, do que essa primeira defesa que o marketing gosta de fazer, o marketing gosta de fazer bastante defesas, né, em cima das campanhas, do porquê desse nome, Rafa. Porque realmente é isso, é uma melhoria contínua que a Diálogo vem colocando, traduzida agora num dos seus empreendimentos, num dos últimos seus empreendimentos aqui na região. E também tem a questão de, por a gente estar muito presente na região, vai ser um marco porque a gente está transformando o bairro, né? A cada projeto que evolui, a gente quer trazer uma estética diferente, uma benfeitoria, a gente quer ajudar o bairro. O projeto tem toda uma questão de paisagismo, que vai ser muito mais cinza, né? harmonioso de você andar pelas ruas, porque a gente vê que o público anda muito a pé, anda com cachorro. Então, é marco nesse sentido também, porque também é um marco para Diálogo. A gente começa um momento novo, de um produto novo, que vai marcar. Então... A região pede muito isso, Isaac? A verdade quando fala do Landmark em si, ele fala da própria Diálogo, que é o marco, mas porém, tudo que você tem em volta. Então, todos os outros que não dá pra nem falar que é concorrente, porque tem que ser igual ou melhor, não chega a ser. Então, o que temos aqui no plantão é que muitos clientes de outros empreendimentos que estão para entregar ou que já entregaram estão vindo aqui. Quando você fala hoje de Vergueiro, é um eixo muito importante. Em qual sentido? Primeiro, o eixo econômico. Se você pegar Clabin, você vai pagar 18 mil reais, Vila Mariana, 20, 25 mil reais, Bosque da Saúde, você está falando de 20 mil reais. Então, tudo que você tem aqui em volta é muito mais caro. E o que você sente, Isaac,
continuando na tua linha de raciocínio, você que está coordenando, está todos os dias aqui no produto, você está vendo a pressão, o que você percebe com a nossa equipe comercial? O que mais está chamando a atenção do cliente final? É o endereço? É o projeto? Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Esse nosso aqui em si, ele muda em que sentido? Endereço. Porque, tipo assim, quem vem pela Vergueiro, ele é uma transição. Então, você vem desde a Domingos de Moraes, Chácara Clabim, passa por aqui, passa pela Anchieta, você passa pela... A Vergueiro começa lá. A Tranqueiro Neves. Lá perto da Anchieta. Lá no Anchieta. Passa por aqui, aí você vai pra Cursília, você pega a ABC, e você tem toda essa transição de bairro. Então, acontece, o endereço ele é muito forte. Então, vamos supor, daqui para chegar até o Hospital Santa Joana, é 11 minutos. Daqui você chegar até o São Camilo, são 7 minutos. Então tudo é muito próximo. Então você tem essa facilidade. Então é mais fácil morar aqui, você gasta 4 minutos, 11 minutos, pagando metade do preço do que morar na Paulista. E muito próximo. E muito próximo. Muito próximo. Fácil de chegar na Muito Paulista, fácil. na Domingos de Moraes. Isso eu tô falando de carro. Se for de metrô, você gasta 2 minutos. Então a questão... Nós já estamos falando de localização. Então, se você falar só em si o projeto, sem falar nada, falta ainda é muito importante. Diferente do Bosque que nós lançamos 1 ano atrás. Qual a diferença? O cara tinha que passar, talvez pela Vergueiro, aí ele tinha que entrar na Santa Cruz, aí esse cara vai para onde? Ele vai atravessar para cair no Bosque da Saúde, para pegar imigrantes, é outro trajeto. Então o cara que passa pela Vergueiro não passa necessariamente na Santa Cruz. Então isso faz o quê? Faz o empreendimento ser muito mais desejado. Então o que o pessoal pede hoje que é mobilidade. A parte boa, eu estou próximo do metrô, mais longe da muvuca do metrô. Então esse é o outro ponto também. E tudo você pega 2 quarteirões ao lado da Vergueiro, são prédios que já foram lançados, que não chega nem perto do que é o landmark. Em terreno, que é escondido, e depois em projeto. Então hoje, se falar de metragem hoje, se fosse essa metragem no Bosque, tinha zerado, não tinha apartamento. Tá funcionando mais dentro da tua perspectiva que tá, vamos supor que a gente faça um raio-x das propostas que temos aqui, do pessoal que está trabalhando, o que você acha que está sendo diferencial? O trabalho de rua, o trabalho de oferta, o pessoal bater carteira do que a gente tem desses produtos de estoque, qual que é a dica de ouro para o corretor? Hoje mesmo, vamos supor, nas últimas 2 semanas, que começamos um ano agora também, né? Mas se pegar assim, a intensidade de ponto de captação tem sido muito boa, tem aderido muito e o trabalho de rua está sendo muito forte. Porque hoje o que existe aqui nesse bairro em si, e nesse local, é o quê? Hoje, vamos supor, estou dando. Supor não, é um fato. Quem lança aqui Minha Casa Minha Vida, aqui é o pior bairro de se vender. Por quê? Porque as pessoas não se enquadram. É um padrão, né? É outro padrão. Então, assim, a pessoa que passa na rua não é a pessoa que vai comprar, vou comprar para investir. Ela não consegue comprar para investir porque ainda é muito alta ou porque é Minha Casa Minha Vida. A dificuldade do Minha Casa Minha Vida aqui é conseguir cliente na micro-região. Para nós. Não é o perfil de Minha Casa Minha Vida. Não é, mas existe bastante, porque como agora virou eixo, há 5 anos atrás, isso fez dar esse boom no bairro, então eles vão colocar. Mas é a pior dificuldade para eles. Para nós é um benefício, porque esse cara não quer sair do bairro, é um bairro transitório, então isso ajuda muito. Então, assim, essa é a parte boa que a pessoa consegue estar aqui e, como investidor, consegue comprar também. E isso, Isaac, isso até para passar para a Bárbara, Bárbara, é uma coisa que ela é muito considerada quando, por exemplo, é desenhada a estratégia de mídia, o planejamento de mídia do empreendimento, né? Porque o público-alvo, a linguagem, a linguagem, tudo, ela é pensada direitinho, né? Então, por exemplo, o Isaac levantou hoje aqui nesse empreendimento, nós temos muitos pontos de captação, né, abertos e cada vez está abrindo mais. A gente tem muito material à disposição, a gente tem eventos, mas tudo não é jogado, né? São coisas muito bem pensadas, né? Estratégicas, de acordo com o público que vocês querem atingir. Eu acho que assim, de acordo com o público, toda a estratégia, a pesquisa que a gente faz, mas a gente também busca muito ouvir a galera aqui do plantão.
né? Você, corretor, né? Às vezes eles me pegam aqui no stand ou algum coordenador e sempre falam, tal evento, tal região eu vi. Então, isso é muito importante pra gente, porque vocês que estão na mesa, o próprio Isaac, então a gente sempre une a nossa estratégia, porque ela pode mudar no meio do caminho, né? Dependendo do que a gente vai sentindo no plantão, o evento que deu certo, a rua que a gente colocou comunicação, e no material, muda uma coisinha, põe isso aqui que acho que o cliente vai despertar um pouco mais de interesse, que nem o Isaac estava falando sobre ser uma região que o metro quadrado vale a pena. Então, a gente já teve algumas campanhas que a gente trabalhou como bairro migratório, e aqui seria alguém que quer morar na Vila Mariana, na Chácara Clabin, e consegue aqui um custo-benefício maior, né? Com alto padrão e qualidade. Sim, Ele não perde. Qualidade da diálogo. Tem questão. Se você vê aqui o bairro, há 10 anos atrás, por que eu falo do bairro? Porque eu morava no ABC. Então, para não pegar trânsito, eu passava por aqui. Então, a evolução que tem hoje, de 10, 15 anos, é muito grande. E começou com a diálogo. E você falou uma coisa, Isaac. O Ipiranga, ele é um bairro. Eu tenho a mesma leitura que você, assim como a Moca, né, que é um outro lançamento que a gente tem. Em breve, a gente tem dois empreendimentos, dois piratas funcionando agora, que eles têm uma característica muito parecida, né, das pessoas do bairro serem enraizadas. Mas, ao mesmo tempo, são bairros que recebem muitas pessoas, né? As pessoas gostam dos bairros e migram muito para eles. De desejo, São bairros de desejo. Então, por exemplo, nós estamos aqui no Ipiranga hoje, e você vê clientes da Vila Mariana vindo para cá, você vê clientes da saúde, você vê clientes do ABC, da Vila Prudente, né? Então, se você pensar assim, a gente pensar tanto pelo marketing quanto por vendas, que nós temos uma carteira, nós temos empreendimentos em todas essas regiões, a gente tem uma gleba, né? Uma carteira, não queria repetir carteira, material, mas né? Material humano para ser trabalhado tem bastante. Muito grande, né? Então, a gente não precisa ficar apenas limitado, entre aspas, ao público vizinho, né? Sim. Se eu fizer uma estratégia pessoal, complementando a estratégia que o marketing tem, que geralmente, né, para assim, não sei, acredito que seja também da Diálogo, pelo menos no começo, assim, a gente sempre faz aquela estratégia de caracol, né? A gente começa no plantão e vai atingindo em volta, vai abrindo a quilometragem, porque não adianta dar um tiro tão longe assim no começo. Primeiro precisa fazer, avisar a vizinhança. Por quê? Porque aqui não tem micro. A micro é meio que tudo. Porque se pensar micro aqui é muito grande. Tudo, o que é micro hoje? Vergueiro, Cursino. Isso é micro. O resto, não tem. Porque eu tenho para Chácara Clabin. Já expandiu. Você é pro Bosta da Saúde. Já expandiu. Vai para Paulista, Vila Mariana. Você já expandiu. Então, isso aqui eu falo em menos de 1 km. Então, aquilo que é micro seria 500 metros, sei lá, que é 2 ruas praticamente. E ele se amplia numa micro até 2 muito próximo. Então, bom, é um bairro transitório. Tem uma corretora. Isso é legal. Desculpa. Só contar uma coisa pra você. Tem uma corretora que chegou um dia pra mim, Bárbara, lá no escritório. E ela, eu não vou falar o nome dela, mas eu tenho certeza que ela tá assistindo a gente. E ela falou assim, Ricardinho, você tem alguma dica? Assim, alguma listagem, alguma coisa que eu possa, de clientes da zona, lá do Ipiranga pra eu vender? Eu nunca consegui vender um apartamento naquela região. Falei, como não? E é uma corretora que vende muito apartamento. Nunca consegui. Falou, por quê? Não sei, não consigo desenvolver um cliente para lá. Falei, você não tem carteira do Verdana, do Rai Prudência, do Bosque, da Moca? Liga para esses, porque a gente viu em outros lançamentos, por exemplo, no Rai Santa Cruz, no Merit, né? Esquecemos do Merit. O Merit, Santa Cruz, dessa migração dos outros bairros da Zona Sul também, né? Então, para quem não tem, né, para os corretores de outros plantões, não tenho cliente para aquele lançamento, trabalhe a sua carteira, porque é certeza que alguém você vai encontrar. E isso é até tão fato que essa semana, um cliente do online, inclusive, ele tá vendo Butantã. Aí eu falei assim, ele quer qual metragem? Quer 87 metros, 82. Eu falei assim, mostra o decorado aí de 82 e vem para cá. Mas por quê? Vem pra cá. É a mesma coisa. Onde ele trabalha? E a gente esquece disso, né? Onde o cara trabalha. Sim. O cara, a esposa trabalha na Oscar Freire. Eu tô na Paulista. O que você tá lá no Butantã? E o preço era diferente. Tipo assim, vem pra cá, que hoje ele compra com a gente. Aí foi onde eu peguei a planta. Você viu lá, viu de 82, viu? 87. É igual. Nós aqui é diferente. Falei, tá bom, o que muda? Lá é 2 dormitórios. Tá bom, pega a metade do segundo dormitório, que tá lá. Quanto que é? 2,50 por 2,60. Isso aqui você põe na sacada. Qual que é a metragem? É a mesma. A planta é igualzinha.
A gente falando sobre todas essas coisas e você, Bárbara, falou uma coisa que para mim é tão vital, que eu acho que é o nosso diferencial nessa parceria com a Diálogo, de vocês estarem ouvindo o pessoal, a parte comercial, porque eu quero ouvir depois vocês, mas o coração aqui do processo, quem está na ponta é o corretor. Sim. Então, se a gente tem diversos produtos aqui, que é uma coisa que o Guilherme falou no primeiro episódio, que é uma coisa que eu me apaixono pela Diálogo, porque assim, é um exercício de ter vários produtos em momentos diferentes, onde o cliente ele vai ter um menu, que ele pode ter um pronto, um lançamento, um na planta, sabe? Um em construção. Então, até te fazer essa pergunta, tendo essa sensibilidade que você comenta de sempre estar ouvindo os corretores, gerentes, diretores que estão na ponta do negócio, da operação, facilita muito você já ter uma experiência na região, entender a comunicação, que pontos comerciais que funcionaram, porque a cada produto tem um ponto comercial que você quer trabalhar, não é isso? Não, com certeza, porque aí a gente consegue ter um pouco mais de dado, né, também. Saber onde deu certo, onde não deu, e também a gente atuar numa área que a gente já tem a credibilidade, a visão da Diálogo, se torna mais fácil. Legal. E a gente vai vindo, né? Isso é uma coisa muito, muito fácil de perceber, porque a Diálogo, ela tem esse modus operandi, viu, Rafa? A gente lança um empreendimento e é sucesso, pode ter certeza que compra um terreno do lado. A obra começa super rápido, inclusive, e logo você tem um terreno bem do ladinho aí. Legal. E aí eu queria pegar com vocês uma coisa. A gente, aqui no bairro, né, pra quem não conhece, quando a gente fala em diálogo, né, isso até a gente comentou, eu fiz até uma brincadeira quando eu gravei com o Guilherme, que a gente tava falando que o Belém, né, a Belém é a porta de entrada pra Dialogolândia, né. Aqui tá começando a virar uma filial da Dialogolândia, né. Você já tem aqui num raio de 1 quilômetro, acho que não dá nem isso. Não dá isso, 900 metros. Andando, vai. De hoje, do Landmark que nós estamos agora, você consegue visitar todos esses empreendimentos. Tudo. Então, reforçando, né? Acho que vale a pena a gente falar isso a todo minuto aqui. Corretor, lembre de todos os empreendimentos que tem aqui, pelo menos os que tem aqui, no mínimo os que tem aqui, porque o seu cliente na mesa, se não se encaixar no Landmark, algum deles vai se encaixar. E isso já está acontecendo. Isso aqui, falei, deu o carro do Butantan. O cara veio comprar aqui menos de 1 milhão um apartamento, que ela tava 1.200, ele veio comprar aqui, você vê, não foi só aqui na região, veio do Butantã para cá, porque trabalha aqui. Aí você tem aqui mais de 5 produtos em qualquer fase. Na Moca, os caras vêm para cá também, por essa questão logística de estar com o metrô. Então isso agrega muito, cara. Então, agrega vamos muito. Pegar isso que você falou, Isaac. Então, assim, quando a gente fala de um público que é daqui, se a gente falar que tem o metrô aqui, é chovendo molhado. Se a gente falar que é na Vergueiro, é chovendo molhado, porque todo mundo conhece. Vamos pensar num cliente que mora no Butantã, no cara que mora na Moca, que não conhece Ipiranga. Então vamos contar para eles o que tem por aqui. O que é o Ipiranga? O que temos aqui no Ipiranga, né? Então a gente começa com o marco histórico. Que nós estamos falando? O marco histórico do Museu do Ipiranga. Museu do Ipiranga e o Parque da Independência. Que acabou de abrir agora, reabriu depois de tantas 6 anos, reforma, abriu, então isso é um marco principal que todo mundo vem pra cá. Temos um tremendo parque, né, o Parque da Independência, pessoas caminham, uma área verde. Todo mundo ali, agora você tem a Nazaré, que é uma rua que você pega toda, do começo até o fim, que quase beira aqui. Tem ciclofaixa, né? Tem ciclofaixa também lá. Uma avenida plana, praticamente. Tem ali. Gastronomia. Aqui você tem um polo também gastronômico, né? É um baita polo. E a parte boa, é que é a Zona Sul. É que eu falo, ó, que coisa tão louca. Vamos supor, eu gosto da minha casa, que é no Carrão, pra cá, 28 minutos. Você gasta daqui até Alta Boa Vista, Brooklyn, mais 22 minutos. Então você tá fazendo no meio de tudo. De carro. Daqui pra lá. De carro. De carro. E outra, não é horário que eu venho normal, horário 8 da manhã, 9 da manhã. A não ser que tenha um acidente, caso contrário, você tem essa parte. Tanto é que eu falei, como eu falo, tá na Zona Sul, falei, vou comprar na Zona Sul. Eu tô meia hora de cada local, que fica muito mais fácil. Então, essa é a parte boa. Então, assim, você tá aqui, fora isso aqui, tá lá da Paulista. Então, a Paulista você pega um metrô, 4 minutos.
Então você só da Paulista, você tem tudo na Paulista. Metrô, né? Só pra pontuar direitinho. O metrô que a gente tá falando é a Estação Alto do Ipiranga. Linha Verde, né? A linha verde é uma das linhas mais modernas, né? Modernas, vazias. Metrô, Tem o vazias, pessoal é a linha direto da Zona da Sul. Paulista. Você pega a Paulista, pega os melhores bairros, como Moema, pega tudo que é da alta elite que você tem e você tá a 700 metros, você tá aqui do metrô. Então isso facilita muito. Então, quem não conhece aqui, então você tá perto disso. Tá, se eu quero ir para ABC. Quanto tempo eu gasto? Eu gasto 17 minutos. 17 minutos. Essa é a Vergueiro, Acabou. Anchieta já... Do lado você tá, 17 minutos. Não, extra, então eu cheguei em 17 minutos. 17 minutos. Eu quero ir pra praia. Você gasta 1 hora menos do que eu gasto pra sair lá pra vir pra cá. Daqui você tá na ponta da praia, você faz 40 minutos pra chegar até a praia. Então você tem essa desvantagem de estar nesse polo muito próximo de tudo. Então, assim, isso ajuda bastante. Aqui você também tem uma proximidade até do centro. Sim. Porque você tá muito próximo, você faz 25 minutos. Então, a parte boa disso aqui é que você tem isso aqui. Eu vou falar assim, se você pensar hoje, eu faço muito isso. A gente mora lá no Zona Leste. Aí eu quero ir no Baleia. Eu tô muito perto. Sim. Eu quero ir na Faria Lima. Eu tô muito perto. Na Paulista, eu tô muito perto. Eu tô muito perto de tudo. Eu gasto menos tempo. E tudo isso são facilitadores para o cliente se encantar. A gente só está falando da questão de localização. Endereço. Mobilidade. Não entramos nem em projeto. Uhum. Né? Não. Eu até falo muito isso, né? Falo pro pessoal. Quais são os ícones que os clientes gostam para comprar? Apartamento é tudo igual. Você vai ter detalhes, mas tem que ter 3 coisas que é principal. Primeiro, localização, ponto principal. Planta, que é o projeto, e preço. Então, tipo assim, aqui a gente ganha localização. Preço é o nome da região. Planta, a gente vai falar daqui a pouco com a Bárbara. Não temos concorrência aqui? Não, é o único lançamento de médio alto padrão. É o único. Até queria transferir pra Bárbara. A gente tá falando dessas coisas, museu, mas tem aquela infraestrutura local também, que faz muita diferença. É ao vivo. Ao vivo, ó. Tá vendo como eu não preciso fechar a porta? Fechar a porta e ter o vidro. Então, a gente tá falando de uma grande localização, né, desses ícones, os pontos de interesse, né, quando você vai fazer turismo, onde a gente vai. Mas se a gente for pensar no local, no dia a dia do que a gente precisa, a gente tá bem servido. Sim. Aqui temos tudo. Temos tudo. Temos tudo a poucos passos. Padaria Fiorella, que A ideia é assim, né? A gente falou um pouco de localização, falou que o cliente tem acesso ao lazer, cultura. E eu posso falar que o projeto, ele é um pouco da extensão do que ele já tem no bairro. Porque a gente falou que ele tem parque, ele tem acesso ao trabalho, ele tem acesso à cultura, ele tem acesso à saúde, porque também tem vários hospitais. Sim. dos melhores. Então, assim, o projeto tem que bem atender o cliente, porque ele já tem tudo na região. Só que, então, isso tem que ser uma extensão na casa dele. Então, o projeto precisa bem atender no lazer, no conforto da casa, na segurança e no lugar que ele vai estar com a família dele, né? Então, a gente trouxe um projeto para ser a extensão disso tudo, para estar à altura do que o cliente precisa. Sim, e assim, eu lembro de um episódio que uma corretora, até antes da gente entrar nesse ponto, que eu acho que vale a pena a gente destrinchar, falar dele bem, que ela falou que o lazer estava a um elevador de distância. Isso é muito legal. Um clube a um elevador de distância. É o episódio 22 do alemão e da Jéssica. Você guardou até os números do episódio, você estudou mesmo, hein? O drive dele. Um elevador de distância aqui também, a gente está em todos os serviços de bairro, né? Nós temos padaria do lado, nós temos açougue na esquina, nós temos lojas, pet, escolas, pet shop, mercearia, tudo, mais? Faculdade. Tem um monte de coisa, né? Então não se precisa, eu não preciso me deslocar tanto. Banco, feira. Agências de banco. Eu não preciso deslocar tanto, eu não preciso ir até a Paulista, eu não preciso ir até a Nazaré para poder fazer o básico. Clube de tênis. Tudo. Coisa Eu louca. consigo fazer Tá tudo andando. próximo. Eu consigo ir até o metrô andando, né? Então, então eu pego o metrô e me desloco para qualquer lugar da cidade. Mas algumas coisas eu nem preciso ir até o metrô, porque eu consigo fazer do lado da minha casa. Tudo a pé. Desço o elevador
que é um tremendo de um projeto, né? Daqui a pouco o pessoal vai ver aí na tela, mas é um tremendo projeto. Desci na rua, e só para lembrar, né, Bárbara, a gente está falando bastante da Vergueiro, mas nós não estamos só na Vergueiro, né? Então nós estamos num terreno que ele tem 3 frentes, né? Nós estamos na Vergueiro, nós estamos na Delmira Ferreira, que é a entrada do empreendimento, e nós estamos na Camilo José, né? Que é a ruazinha lateral. Mas o stand, o principal fica na Vergueiro, então todo mundo vai acabar gravando por isso daí. Mas a gente está muito bem servido de tudo. Serviços, né, de infraestrutura. E isso é muito importante para os corretores, né, para o rapaz que está vindo do Butantã, né, então se a esposa trabalha na Oscar Freire, ele trabalha na Paulista, ele precisa, é bom lembrá-lo, né, que olha, você vai mudar de bairro e você continua com toda a infraestrutura que você precisa para o seu dia a dia, porque você não vai todo dia no museu, nem no parque. E uma rotina maior, né, eu digo que a rotina dele, ele lá... porque aqui é muito, muito completo, né? Então, tipo assim, então ele não se limita a ficar só no bairro. Ele consegue ter tudo no bairro, tudo. Ele não tem falta de nada. Pensa só, você tem um hospital a 4 minutos. O hospital é um São Camilo da vida. Tem o Cepaco, né? Cepaco também. Cepaco. Você vê, Cepaco, é uma infinidade, né? Você tá 3 minutos. Então, tipo assim, então, olha só o que você tem, assim, não é qualquer hospital, e é muito micro. Então, quando você fala que a micro é muito bem servida, aqui à noite, existe uma transformação ao longo dos anos que eu venho acompanhando, desde quando eu lancei aqui, que eu lancei o primeiro Caminho do Mar, atrás, né? General Lecor, isso já antigamente, que era o melhor do Ipiranga, e aqui era o pior bairro. Agora você entra pelo bairro, você pega aqui pelo bairro, você pega a Anchieta, você vê cada bairro, cada prédio, um melhorando o outro. Mas quando você se remete a diário, você vê, esse aqui é diferente. Olha a coisa louca. Isso que é legal. E por que? A arquitetura mudou. E era até um ponto que eu ia entrar pro corretor se alertar, porque assim, com tudo isso de infraestrutura, com tudo isso que o cliente tem, ele sabe o que ele quer comprar, ele vem aqui, ele já estudou os produtos. Não, ele sabe o que é bom e o que é ruim. Ele sabe dar diálogo. Então, assim, o corretor tem que estudar muito bem o projeto. Se o cliente veio informado, é porque ele está com intenção de compra. Então, vai, dá uma olhada no projeto, pega os diferenciais, o que tem de destaque, porque às vezes ele vai vir e vai falar preço, mas vai falar, mas aqui é diferente. Então, tem que ir com todo esse argumento, porque o cliente sabe o que ele está comprando. Vamos fazer um desafio para vocês. A gente logicamente não vai falar de preço, né? Porque nem ainda temos, né? Posso falar? Mas vamos ensiná-los a falar de valor, agregar valor no negócio. Então, vamos entrar no projeto. Então temos um projeto grande que todo mundo já foi no meeting, todo mundo já teve acesso ao material. Então, para pontuar o projeto, assim, rapidinho dele, temos 2 torres. Exato. Temos apartamentos de quais metragens? 131 metros com elevador privativo. E eu tenho também a questão de elevador de serviço e uma torre. 131 metros, 3 suítes. 3 suítes. Apartamentos de 3 dormitórios. 3 dormitórios, 95 metros. Com suíte também. Vou ter 75 e 53. Qual que é a diferença aqui? Com 2 dormitórios. 2 dormitórios. E o principal ponto, 95, não existe, não tem, procura, aonde você quiser, 95 com 2 vagas. E com lavabo, que foi uma melhoria de projeto nossa aqui. E qual que não existe? E qual vai ser a tipologia campeã no teu ponto de vista e no teu? Vou falar pra você, eu vou falar aqui, eu nunca erro. Não é. Todos os projetos que eu faço. Profeta. Não é profeta. É bom que é gravado. Dá pra cobrar depois. Que ele não errou. Foi sucesso. Que rufem os tambores, vai. Foi sucesso. O chão de fábrica sou eu. Eu tô todos os dias. A gente sabe que a gente atende. Então é fácil saber isso. Isso desde sempre, viu? 95. Vai acabar. Porque não existe 95 metros com 2 vagas. Fala aqui nessa câmera pro corretor. 95 metros com 2 vagas, 3 dormitórios, uma suíte e lavabo. Não existe aqui na região. Não tem, não existe. Não tem aqui, não tem Vila Mariana, não tem ABC, Chacalabim, não existe. Não tem. Esse vai embora. 53 metros, faz outra torre de novo. Vai embora, esquece, vai embora. O cara aqui, ele é investidor, ele vai fazer, ele compra como investimento, ele compra para um filho, compra um parente, ele vai ganhar muito dinheiro, vai embora. E 131, no mínimo metade, vai embora. Porque não tem. No lançamento. No lançamento. Mas por que isso vai acontecer? Ainda tem um porém. Porque a grande maioria
A grande minoria ainda vai migrar do 131 para 167 do Bosque. Coisa que já está acontecendo. Olha que coisa louca. Olha que coisa louca. E outra, a planta de 131 assim, tem uma evolução. Ela chegou a ser melhor do que a do Merit, que é muito boa, só que é melhor do que a do Merit, e consegue ser melhor do que a do próprio Bosque. E tem uma melhoria que a gente considerou cama de casal em todos os quartos, que foi uma coisa que trouxeram, né? Porque assim, quem compra o de 131 metros quer espaço. Ou tem uma família grande, ou simplesmente gosta de espaço. Precisa. Então também teve essa melhoria, né? E assim, lá no começo a gente falou que a gente é muito presente na região, então a gente está sempre estudando, trazendo melhorias. Então, assim, sobre as plantas em específico, já que a gente entrou nesse tópico, as plantas elas foram estrategicamente pensadas para serem espaçosas, para ter corredores largos, mas que não fique aquele corredor perdido, para que de fato ele sinta, morta, né, na unidade, para que ele sinta esse espaço, né, no apartamento, então que ele tenha espaço para fazer um bom closet, dependendo da metragem, que ele possa colocar muitos armários, porque a gente tem o cliente muito exigente, então tudo isso a gente trouxe ali para as plantas também. Na parte do terraço, a gente tem a passagem gourmet, que é aquela coisa que você não precisa passar com a comida no meio da sala, então tem essa questão, essa preocupação. Isso é bem legal, o pessoal sempre bate nisso daí, a questão de ter a privacidade de lavanderia, área gourmet e sala, cara, isso é que eu falo. Não pegar sangue no ambiente, né? E a integração dos ambientes sem perder comunicação. E sabe, uma isso é legal. coisa que eu acho que é legal também a gente lembrar, que a Diálogo, às vezes a gente fica preso na planta que a gente vê no folheto, né? Então a gente vê aquele 3, 95 com lavabo. Se tem lavabo, provavelmente dá para fazer uma ampliação de planta, fazer 2 suítes. 2 suítes, exato. Eu morava num apartamento de 90 metros, que era 3 dormitórios, virou 2 suítes porque tinha um lavabo. Fica uma planta maravilhosa, fica uma sala. Eu sou um cara que gosta de sala, né? Num quarto, pra mim, é o coadjuvante no apartamento, mas eu gosto de sala e fiquei com uma sala ótima, gostava muito do meu apartamento. Então, a partir do momento que as pessoas os corretores começam a brincar de arquitetos também, né? Nas plantas com os clientes, você começa a perceber possibilidades, né? Seja num closet, seja num escritório, seja num roupeiro, sei lá, num cantinho para as crianças. Seria um bom arquiteto, sabia, Ricardinho? Os arquitetos muito legais. Eu conheço os marqueteiros aí, podia ser arquiteto. Mas, desculpa interromper teu raciocínio. Não, mas por isso, Rafa, assim, e isso é uma coisa que é muito interessante no lançamento, porque o cliente acaba tendo que escolher a planta, né? Uma das coisas que a gente pede pro corretor orientar, e não existem 1, 2 opções de planta para cada tipologia. Existem 3, 4, 5, 6. Variedade. Porque já se pensam várias possibilidades. E personalizar do jeito que você quer, né? Sempre tem alguma coisa a mais que o cliente quer fazer, alguma coisa diferente. Então, vale a pena, né, a equipe se debruçar nas opções de planta também, entender as possibilidades, porque às vezes, vocês falaram uma coisa que, não discordando, mas só acho que para deixar claro, as plantas do Bosque, as plantas do Merit, as plantas do Passeio, do Ock, nenhuma planta é ruim. Não, né? nenhuma. Todas as plantas são muito só que boas, é atualizada, né? E otimizada. Exatamente. A Bárbara levantou um pouco. Porque À medida que os projetos vão vindo, a gente vai atualizando. Vai entrou a quadra de beach tênis, entrou o tênis, daqui a pouco entra o projeto. Os projetos que vêm depois são uma atualização do que já é. Uma atualização. Isso quer dizer o quê? Que a Diálogo não fica preso no passado. Não fica. Isso é muito legal. Sempre legal. Sempre tá inovando. Sempre, em todos os projetos. Pode parecer que, né, é um discurso, mas, gente, depois da pandemia, todo mundo valorizou o lar. Então, assim, a gente mudou a nossa cabeça sobre espaço, né, sobre a nossa casa, e o Ricardo falou sobre espaço. Aqui a gente tem uma coisa importante, que é a extensão do espaço do apartamento, que é o depósito privativo. Então, eu já posso entrar aqui na linha dos diferenciais e falar sobre ele, porque eu ia amar ter na minha casa, por a minha mala de viagem, bicicleta. Empregado, eu aprendi assim. O meu depósito, eu tenho um depósito, é uma... Cara, mas é a melhor coisa. O depósito é bom para não bagunçar a sua casa. Não, e tem que ser. Pega lá no depósito, põe no depósito. É verdade. Cara, é muito importante. Agora, bem lembrado. É bem concebido, você não perde uma Isso aí, você não perde, cara. As pessoas não sabem para que. Sabe o que eu ponho no depósito? Árvore de Natal.
Eu ponho árvore de Natal. Árvore de carrinho de Natal, bebê. mala, Bicicleta. carrinho de bebê, bicicleta. Coisa que não usa mais. Coisa que não usa mais. Mala de viagem. Mala, cara, Coisa ocupa. que não fica. Ocupa muito. Não precisa usar no dia a dia. Sogra chata, não, sogra Espaço. sogra Deixa lá no depósito. Coleção, tem uma coleção de revistas Coleção, no cara, depósito. de livro. Pô, Roupa ajuda. que não cabe mais, que você emagrece. Roupa você tem que doar, né? Ó, Tem que doar, né? ó, Vai deixar no depósito. Até louças. Você taca a louça lá, tá nova. Aí você compra. Mulher é assim, né? Você é assim também? Uhum. Vê uma coisa nova e Acumuladora. compra. Minha esposa esses dias viu um copo bonito, coisa dourada. Eu falei, Você é acumulador? eu não, eu jogo tudo fora. Vai embora, E vai você, embora, vai embora. Sou. Eu não, Você é? não sei. Eu amo, sou consumista, não vou dizer acumuladora, consumista. E você, Ricardinho? Eu não sou consumista, Eu também nem não. acumulador. Eu também não. Eu não uso. Eu sou Depende desapegado da carta. total das coisas. Depende da carta, fala pra ele. E só pra gente não esquecer, a gente falou dos apartamentos grandes, mas temos apartamentos perfeitos para investidores aqui. Temos. Certeza. E pelo histórico dos últimos dois, que são o Bosque e o Merit, eles desapareceram. E tem E vai público, ter- né? Eles desapareceram. Aí, essa parte eu vou falar, mas depois de você. Vou comer um bolinho desse aqui em homenagem a essa frase. Ó, Sim. Não, meu comentário é que assim, muitas vezes a gente tem essa impressão de que o estúdio é só pra gente jovem, que é perto de metrô. Obviamente que é, só que aqui a gente tem uma questão que o público regional também é mais velho. A gente também tem os idosos que pensam em aposentadoria, em alguma forma de investir. Então, para esses apartamentos menores, a gente também tem essa oportunidade. Legal. Os filhos falar- que querem pôr os pais para morar perto. Também. Os apartamentos são Fala um grandes. pouquinho sobre isso, Isaac, Ó, mais isso a aqui- fundo. ó, isso eu tenho tanto a fundo que eu tenho até um estudo recente que eu fiz por mim mesmo, por experiência própria, mas com fato, que é o quê? Que aqui a parte boa, por ser esse bairro transitório, pensa assim, ó, hoje nós estamos aqui a 4 minutos da Paulista. Paulista, se você pegar o calendário dela, você tem evento praticamente o ano inteiro. É o ano inteiro. Então eu tenho um baita agora de medicina, onde eu vou ter? Na Paulista. Financeiro, onde eu vou ter? É tudo lá. Teatro, tudo lá. Manifestação. Tudo lá. Carnaval, Parada. tudo lá. Tudo. Aí acontece. Ano novo. Quantos hotéis que você tem na Avenida Paulista hoje foram feitos por 10 anos? Essa é a grande pergunta. Nos últimos 10 são poucos. Poucos. Vamos falar de 20, 30? Mas tem alguns. Se for E isso, os que tem, né? e muitos que tem são os de altíssimo de um padrão. Então você não vai encontrar. Aí o que te resta? É esses apartamentos que você compra para investimento. Só para você ter ideia, aqui, isso tenho como comprovar, tá aqui comigo. Se você pegar aqui hoje o Merit, se for fazer uma locação, que nós temos que ou long stay ou short stay. Se você pegar hoje long stay, você vai pegar no mínimo R$3.500. Mas não precisa ir tão longe, Isaac. Dá um exemplo muito bom do Bosque. O cara que comprou no Bosque e até o momento dele receber a chave, ele vai valorizar Não, bastante. já valoriza, mas Já valorizou. Mas se pensar, o cara vai comprar para investir e fazer locação de long stay, que ele pode fazer hoje, é R$3.500. Caramba. Hoje, se pega for Airbnb, é R$190 a diária. Aqui. Nós temos NR, né? No... A verdade é que a gente vai ter HIS e HMP. Essa é a HMP. Então, tudo long stay. Mas se você pensar e transformar isso a long stay, é o mesmo R$3.500, R$4.500. Essa é a parte boa que nós temos aqui. E volto a dizer, por ser um bairro transitório, a pergunta é, eu prefiro pagar na Avenida Paulista um apartamento de 27 metros quadrados, R$7.000, R$8.000, para ir no emprego a 2 minutos a pé, ou eu prefiro morar no bairro transitório, onde eu pago metade do preço. Sim. E uma coisa que é importante E eu tô a 4 minutos. Sim. E uma coisa que é importante falar, corretor que está começando na nossa equipe, corretor que já é experiente, a Diálogo é uma mãe. É você vir com um cliente interessado em comprar e a Diálogo vai facilitar, a Diálogo vai te dar essa oportunidade de ter esse primeiro investimento. Assim, aqui tem diálogo de verdade. Então, assim, eu falo que hoje em dia, no mercado, pode quiser, no mercado, a Diálogo é a única empresa que vende de verdade. É sem burocracia, mas com muito cuidado financeiro. Sim. Mas a verdade é a seguinte, é sem burocracia. Então, tipo assim, não tem, eu até fiz um vídeo esses dias, você que é meu corretor, que fica atrás do CICAQ, CICACO, que não
atende 100 para vender um. Aqui nós temos oportunidade por esse motivo, porque aqui você consegue vender de fato. O cara tem que ter vontade e tem que ter dinheiro. Sim. E as duas coisas a gente consegue atravessar muitas coisas. Então a parte boa desse investimento é isso. E a parte boa, melhor ainda de estar aqui, é o quê? É que nós reinventamos o mercado. Por quê? Nós temos o lazer completo, nós temos uma baita piscina, uma baita academia, tem salão de festa, co-work, coisas que se você pegar os antigos, não existe. Ah, desculpa, eu vou falar? Perdão, né? Mas tem tudo isso. Os outros não tem. O ponto principal é entrada individual. Então você tem os condomínios, né? Um condomínio que vai ser o nosso Smart. Uma entrada individual. Os Smart são os menores. Os menores, isso. E o residencial são termos que o pessoal já está começando a ficar acostumado, né? Os Space, os Smart são as torres de estúdios, vai. E outra coisa mais que eu fico assim impressionado com a Diálogo, que o mercado não faz, é o quê? Quando você pega esses apartamentos menores, ele é o quê? Ele é popular. Popular, você tem outro conceito de construção. Você vai com bloco estrutural. Um pouco mais barato. Não tô falando que é ruim, é preço. Não tem almoço de graça. E assim, porém, a Diálogo faz o quê? Mantém o mesmo quê? O mesmo padrão. Modo construtivo do residencial, que é concreto armado, tudo bonitinho. Eu só queria deixar isso é legal. Aqui para todo mundo, e até a Bárbara tá aqui, eu sei que é uma preocupação que se tem muito. A gente tem apartamento hoje aqui para vender, vamos vender apartamento HIS, HMP, dentro das regras normativas deles, né? Então não é chegar aqui também, né? E vende para qualquer um. Existem regras de enquadramento para isso, assim, hoje que são seguidas pela Diálogo, são seguidas pela JD. Então, assim, a burocracia, a gente assim, por mais a gente fala, pela burocracia, não tem burocracia. De pagamento. Não agora, tem burocracia, agora os regimentos legais, a gente é muito fácil de se vender, mas a gente vende tudo certinho. Não, certinho. Vamos deixar bem claro para todo mundo aqui. A gente não tem o CKQ, mas a gente vende porque assim, quando eu falo disso, e até esse corretor que eu falo de CKQ, ele vai entender. O que acontece? Ele precisa do CKQ, porque é um crédito associativo, e ele é obrigado a pegar, fazer o quê? Passar, porque senão não faz a obra. Sim. Então, existe essa burocracia, porque ele precisa dessa aprovação para o incorporador fazer a obra. A Diálogo não precisa disso. Então, por isso que a gente fala que a gente não precisa disso por uma burocracia. Mas a Diálogo tem uma baita responsabilidade financeira, porque tudo que ela faz é entrega antes do prazo, para começar. Sim. Quando eu falo de HIS, HMP, a gente segue o quê? As mesmas normativas legais do nosso país, como foi estabelecida. Isso não muda. Sem burocracia. É sem a questão de saco, que tem empresa que, tabela isso aqui, engole, faz, acabou, eu não aceito R$1 a mais, um a menos, não tem negócio. Então, assim, a gente não tem isso. Aqui a gente conversa, a gente negociação. A gente negocia, de verdade, toda a proposta difíceis, chega pra gente que é diretor, pra tentar enquadrar, pra fazer um pouco melhor. Então, tipo assim, essa é a parte boa da Diálogo, que não tem aquela exceção de saco do cara, mas tem que, mas precisa disso. Não, é uma empresa séria que está há mais de 38 anos no mercado e tem mais de 2.400 prédios. Você vê, a pior coisa para o corretor é a frustração de ter um cliente e ele por uma vírgula não conseguir comprar. Vai embora. Essa é a questão. Aqui não tem essa frustração. Então, essa é a parte boa. Então, assim, a Diálogo e a gente, que a JD vende, com muito gosto, porque o projeto já vem muito bem feito, muito bem incorporado, muito bem na sua região, o preço é encaixado. Mas é caro. Não é caro. Hoje, você pegar qualquer prédio da região, o preço é muito mais alto do que a Diálogo. Não tem o que falar. Isso é imbatível. A gente usa o preço justo. Competitivo. Você quer mais desconto? VPL. Traz esse valor presente, dá um baita desconto, aí fica mais barato. Essa é a diferença. E eu vou te falar uma coisa, que você tava falando, eu tava olhando aqui na janela, e a casinha ficou bonita, né, Bar? A nossa casinha deu trabalho. Bonitinha demais. Cada dia tá ficando melhor. Tá ficando cada vez melhor. E aprimorando cada vez melhor. 11 anos atrás era assim, te garanto, viu? E como o meu querido amigo Jomar puxou lá no Meeting, corretor que ainda não veio aqui conhecer, dá uma olhada, tá diferente de todos os projetos que a gente já abriu o stand aqui. Do lado de fora a gente trabalhou um revestimento, com o mesmo revestimento que vai na fachada. Então, assim, o cara que passar por aqui, o cliente, ele vai ver que é um outro padrão. Sim. Entendeu? Isso é uma coisa legal, às vezes o corretor saber, porque é muito bacana, né? Você apontar para o cliente e falar, tá vendo essa pedra aqui, esse
esse azulejo, esse metal. E ele é muito seja visual, o que cliente, for, ele é muito visual. ó, isso aqui é o que vai estar ali, ó. Isso aqui que eu estou te mostrando. Agrega na maquete, valor. é isso aqui, A ó, gente pra tem você ver. imagens que mostram. Imagem, então assim. O da Moca, bem lembra legal, da Moca? realmente. Você pega a parte de trás que ele Que era- aperta a O pedra. Monan, né? É. Tinha aquela O pedra. Monan, É a mesma ideia muito aqui, gostoso. é. A gente ter essa questão de tato, de Principalmente observar. a gente ele vende começa na a idealizar, planta, né? Ele vê que é de qualidade. E ele sonha, né? Quando eles começam a falar, vai ser, a esquina vai ser assim, com revestimento, ele já começa a criar uma história dentro da cabeça. Então, É lúdico. Quando você começa a mostrar materiais, começa a se materializar. É uma Vou te coisa- falar. São detalhes que fazem essa venda. Detalhes. Eu me sinto muito bem com essa pedra. Eu vi isso no Monan. Ó, eu comprei por causa desse investimento que vai ter aqui, que eu adorei. que ele quer morar num lugar que vai ser um destaque, Sim. né? Vai falar, ó, ali. Isso começa, Bá, já no primeiro contato, né? Então, eu quis destacar essa coisa do plantão em si, porque receber o cliente bem, né? Receber o cliente num lugar importante. bacana, eu estar preparado, né? A gente falou muito aqui, Bárbara, ao longo desses episódios, da preparação que os corretores precisam ter, né? E muitas vezes se fala da preparação técnica, você precisa conhecer de produto, mas não é só produto. Falar um pouquinho de né? conceito Você também, precisa né? de jeito, saber o porquê, contar uma história pro cliente Que a gente é vende muito legal. Para um cliente, ele é ser humano. A gente também sabe o que ele sonha, né? Conversar com as pessoas, E entender o que começa elas aqui, querem. ele começa a vir, aí ele entende, aí tem cliente que vai, volta com a mãe, volta com a esposa. Volta. Aqui começa a história, né? Volta mesmo. E acho que um pouquinho do que vocês falaram de que leva para o projeto ele tem essa imponência do revestimento de tijolinho e tudo mais, que é diferente dos apartamentos, dos projetos que tem aqui, mas logo assim, de entrada no projeto, ele já é um pouco mais imponente, ele tem um pé direito alto, ele tem uma luminária, ele tem um sofá super bonito, então a gente já quer ter essa experiência do começo E da às vezes entrada do a projeto. gente não lembra de falar isso. Não lembra, por isso que A eu gente quis fica de trazer. animal social. É. Presta atenção aqui no Roda do Céu, tem um elemento de um lustre Se eu bacana. comparar o lugar que eu moro hoje, praticamente não tem um hall. Você entra pelo estacionamento e é totalmente diferente. É impactante o seu convidado entrar numa entrada bacana. E o bom é que você fala de um prédio duplo, mas quando você vê de frente, ele parece que é triplo. Porque, na verdade, você fala duplo porque você tem um mezanino, tirando ele vira triplo. E você tem um baita lustre. E, gente, fala Isso, dos... isso a gente Desculpa. enfatiza muito, né? Que assim, que isso é o cartão de visita, né? A pessoa, quando compra algo, ele quer ouvir o quê? Das pessoas. Nossa, que a pessoa é chique. Você viu aquele pé. Quanto deve ser aquele lustre? E a Primeira coisa que ele fala. E a pessoa não vai ter. Que isso? Todo Fala mundo disso quer. mesmo. Aquela cunhada, sabe, aquele vizinho, aquele primo. É verdade. Eu assim, quando ele vê, vai ver que é 1 milhão. Nem foi 1 milhão, mas impõe respeito. E não É vai ter bonito. dificuldade de achar, né, gente? Afinal, ele é um marco na região. Ele vai chegar na vergueira e ele já vai estar vendo. Vai ver que é. Você vai Cara, ver. lindo. Agora, sem pensar muito, gente, depois de tudo isso que estamos falando, o que chama mais atenção em cada uma das torres? Sem pensar muito. Como se fizesse uma lista aí para o corretor ficar ligado, para ele poder falar na mesa, para ele poder ter mais argumentos. Tanto a torre Residências quanto a torre Smart. Primeiro que ele já vem gigante, né? Você tem mais de 30 andares. Então, ele já começa muito gigante. Então, a verdade, quando você olha ela, você vê o tamanho da grandeza e quando você vê um resort embaixo. Eu acho que esses dois destaques é muito bom, que você vê já uma sacada muito ampla na nossa Torre 1, e quando você olha para baixo, você remete a um resort, porque o lazer veio muito amplo. Ele veio muito conectado, ele veio muito azeitado, eu achei, esse projeto, porque você consegue ver tudo de uma só vez. Então você tem uma piscina muito boa, tem um salão de festa, cara, maravilhoso, gigantesco. E a gente, eu até perguntar uma coisa pra você, a gente tá numa rua que ela é uma subida, né? Então, uma clive. já por natureza, o prédio vai ficar alto, Não, vai ficar alto, né? Porque ele já é alto. A gente Vai fala ficar de mais uma alto vista ainda. desimpedida. Ó, eu fiz imagens ontem do drone, falando pra vocês. Cara, espetacular. Quando você pega a vista daqui pra Paulista, você vai inteira, essa é a da Cantareira no 33º andar. É lindo. É impressionante. Isso eu tô falando de lá. Mas se você pegar o 10º andar, você já passa esse prédio aqui da frente. Então você tem uma curva muito grande aqui. Então essa torre, você vai começar a ver lá de baixo. Que ela vai vir. Ela vai muito ser um longe. marco. Um marco. E, Bárbara, essa A também... defesa, você falou, o marketing sempre vendo? defende. Eu vou te contar uma coisa, Isaac. Eu sei que isso é uma coisa que as meninas sofrem.
A gente, quando eu tô lá na reunião com a Diálogo, né, e as meninas trazem os reprints, né, os folders, né, os folders, para o pessoal comentar, eu vejo ela sempre assim, nossa, tá tudo lindo, não sei o que lá, vê o comercial. Bota vermelho, bota uma faixa vermelha, bota um amarelo. Eu só vejo a cara dela fazendo assim, ó. Mas por que isso? Faz parte, mas faz parte. Porque faz parte, porque a gente vem, né? A gente vem com um lado comercial. Manejar o conceito vou te falar, da máquina. mas isso é muito importante, que te bota a parte comercial. Mas não é só isso, que é um contexto, né? A história Ricardinho? tá lá. É isso que não pode esquecer. Porque quando ele chega aqui, ele vai falar, põe vermelho, isso aqui é vermelho, isso aqui é o valor. Tá, e daí? O que mais? E o óbvio precisa ser dito muitas vezes, Mas né? o que mais? Aí vem o conceito do marketing. O óbvio precisa ser dito. A gente vai no conceito bonito, vende a história, mas isso tem que estar agregado com valor. Exatamente. Né? E acho, Bárbara, e o intuito dessa conversa que a gente está tendo é justamente entender as histórias que existem, né, por trás do Landmark, porque o folheto está à disposição de todo mundo aí. Tem o teu site, tem as versões digitais, é só ler lá a metragem, o tamanho da planta, o tamanho da parede. Aqui. Isso é fato. Mas o que foi pensado, o que está na cabeça destas pessoas, né, que no dia são acionadas, né, Isaac? Você é um cara extremamente acionado no lançamento para sentar com os coordenadores, para sentar com os corretores, às vezes até com os próprios gerentes, para auxiliar no fechamento da venda. É uma coisa muito legal de se ver, porque você vem munido de discursos que às vezes o corretor não tinha, né? Então, exato. A partir do momento que a gente se propõe vamos colocar alguns aqui para fora, contar algumas histórias de bastidores do empreendimento. Eu falei, puxa, que legal, eu não sabia disso, vou começar a usar isso na mesa. O corretor vai começar a perceber que ele vai começar a envolver o cliente cada vez mais no projeto. Muito mais. Vai humanizar. Vai humanizar, ele vai conseguir construir uma história cada vez mais bacana e o cliente vai ficar cada vez mais envolvido no projeto, não simplesmente que nem a Bárbara falou assim, ó, a planta é essa, custa tanto, ó, e paga assim assado. Tipo assim, Mas não sei se é isso que eu quero. Toda quarta-feira eu faço esse treinamento de maquete técnico. Diz que eu sou muito chato com isso. O Gilmar sabe disso. Né? Eu falo, cadê o treinamento técnico? Cadê o treinamento? Porque você vê muitas coisas que é visual, mas não tem a prova, o dado do que é aquilo que é. E automaticamente, quando se faz de detalhes, é importante. Por que detalhes é importante? E saber o conceito. Eu falo muito isso. Eu sempre uso como argumento, quando ela fala de preço, eu agrego valor. Ele fala de preço, agrego valor. Ele fala de preço, agrego valor. Eu falo, sabe quanto custa colocar um ar-condicionado? Aí fala assim, não, mas você vai gastar aqui uns 50 mil reais. Isso aqui você vai ter já a infra. Você vai comprar só isso aqui e aquilo outro. Então, o que é mais caro? Então, você começa a agregar valor. Esse dia chegou uma cliente aqui mesmo, inclusive, falou, eu vou em tal lugar assim, assim, assado. Aí eu falei pro corretor, qual que é o lugar? Eu vim pesquisar qual que era. Seu amigo, inclusive, das antigas. Aqui do lado. Aí eu falei, eu conheço, eu sei como que é, isso aqui eu já fiz projeto, sei como que é. Aí você, eu tenho isso aqui, mas nem vem falar mal. Eu falei, não vou falar mal, eu vou falar o que o meu é bom. Eu sabia o que eles não tinham de defeito que eu tinha aqui. Automaticamente, o que aconteceu? Eu falei, tem isso aqui, tem aquilo outro, tem a vaga assim, tem assado. Quando eu comecei a colocar os detalhes, o que aconteceu? Ela falou que depois daqui ia pra lá. Ela foi? Não, ela fechou comigo. Porque o que eu falei, eu mostrei, ela falou, eu quero tal metragem. E ali, na verdade, muitas vezes o corretor, ele se perde o quê? Mas ele quer tal valor. Ele quer tal valor. Só no valor, né? Só assim, falei, deixa comigo, deixa eu falar agora, fica quietinho. Deixa comigo. Aí eu falei assim, e se você aumentar 10 metros e pagar 90 mil reais, é ruim pra você? Não, dá pra se pensar, qual a sua proposta? Eu acho que é legal. Andar, tem preferência? Não. Falei, então tá bom, achei pra você. Eu acho que então, estudar os concorrentes também, né? É muito importante. E aqui do lado, eu falei, eu sei qual é o projeto, então a gente não precisa falar mal. A gente fala a verdade do nosso projeto. Então, o que eu falo, isso agrega a questão do quê? Do conceito, de entender, de saber, porque eu sempre falo isso, é uma verdade. Como que a venda? A venda é a educação. Como assim educação? Você educa. Quando você consegue educar, passar detalhes, falar tudo que tem que falar, mostrar todo o conceito, é uma venda. Porque ele está aprendendo com você algo. Eu cansei de ver, hoje eu tive uma aula, e a pessoa aprende. Então, quando você educa,
já é uma venda. E o Essa é a grande projeto em si, a gente até brinca que parece uma aprovação antiga, porque ele traz tantas coisas que hoje nos empreendimentos Não você pode- não vê, Sim. que você Exemplo, fala assim... 95 com 2 vagas. E também tem a questão do depósito, que a gente falou, as Não pode vagas também. determinadas, Não tem o também. gerador, que a gente não Oh, mencionou ainda. Também não tem também. Foi importante falar. E queria apontar para vocês uma coisa. O Isaac usou uma palavra que eu até repeti, Isaac, que eu acho que é legal para fazer esse gancho. Uma verdade absoluta desse projeto, e vocês já colocaram isso também, é o instrutor de lazer. Temos um lazer aqui. De clube. Aí o queixo. Sim. Então, é uma coisa Que atende qualquer perfil de cliente. legal. Né? Solteiro. E assim, casado, e a gente já filha. teve conversas em outros episódios, né? Não só do episódio do lazer, propriamente dito, mas quando falou de projetos e quando falamos com outras pessoas, o lazer sempre é um dos pontos Determinante. determinantes na venda, né? Então, a gente fala, é localização, é projeto não é só apartamento, né? Não, é É tudo. lazer. Agrega. E você entender, não só saber qual é o lazer que tem, mas você entender o lazer, porque o lazer automaticamente determina o perfil do cliente que você está trabalhando, né? É o seu quintal, E- é a uma extensão. brinquedoteca para quem não tem filho não faz E sentido. O lazer, a gente também optou por trazer algumas melhorias, porque se vocês acompanharem, né, comparar aqui com o Bosque e os demais, o lazer foi crescendo. Eu até peguei o book que estava aqui perto do Isaac, porque eu acho que uma coisa muito importante é o corretor ver essa página que às vezes passa batido, que é sobre os projetistas. Projetistas. Todo o conceito do projeto, porque o cliente vai querer saber. Fala marca, fala como que foi concebido. E assim, a gente trouxe para cá o conceito wellness, que é a extensão da casa dele, que ele vai ter muita comodidade e muito conforto, porque ele tem tudo ali dentro de casa, né? E, por exemplo... Pra gente, Bárbara, quem fez a arquitetura, decoração... a parte da arquitetura que a gente falou que é imponente e tudo mais, é Lei Arquitetos, né? A parte de interiores e também do decorado, que tá maravilhoso, vou dar um spoiler, mas não vou falar nada além disso. Agora, pô. Não, eu tava esperando. Mas logo a gente tem o Open decorado. Então tá bom. Vai todo mundo ver. Que foi a Start Arquitetura, o paisagismo com a Marta Gavião, e um item que eu pensei em falar aqui, porque eu acho que ninguém trabalha da forma correta e que pode ser um argumento de venda, que é a questão do André Passoni, que ele é um consultor, que ele desenvolve a academia para os moradores. Então, assim, às vezes acaba passando batido. Eu acho que é bom uma coisa quando tiver um treinamento técnico, a gente está trazendo para o material, a gente está reforçando o logo nas imagens. Por quê? Ele trabalha com esse estudo de academias há muitos anos e a gente trouxe ele para cá por quê? Porque ele vai estudar a quantidade de pessoas ali, de acordo com o tamanho do empreendimento, que vai usar aquele espaço. O tempo, o horário do rush o horário de pico, na verdade, que mais vai ter gente. E o que ele precisa ter de equipamento para trabalhar todos os músculos, para atender diante do espaço que ele tem, que é mais de 150 metros. E o tipo de público, tudo isso, ele é feito um estudo da academia. Então, assim, hoje... Não é comprar equipamento e colocar lá. E assim, e é diferente de como era antes. Que nem eu falo, onde eu moro hoje, é uma academia, assim, que não se equipara nesse sentido. Não foi pensado para as pessoas. É só assim, vou fazer uma esteira. Uma mas, base, né? Ó, pra você ver, isso aqui é tão Legal, importante Bárbara. que teve uma cliente legal. que conhece esse projeto, vendo Morumbi, que comprou. Pô, isso aqui é maravilhoso. Você conhece. Sabe quanto que custa? Ela já sabia disso já. então, você vê tá vendo como isso- o cliente sabe? Ele sabe, assim, aí você, isso aqui no Morumbi é febre. Ó, coisa louca. Tudo isso que a Ele gente... já entende isso aqui, como que é. Só você ter ideia. Todas essas empresas envolvidas, é uma coisa que é legal falar para os corretores, né, Ricardinho? Que são selos de qualidade. Exatamente. Essas empresas, elas não estão fazendo o primeiro produto com a Não Diálogo. mesmo. Já é um projeto de anos, onde tem credibilidade, onde tem acerto, onde tem uma simbiose que cada projeto vai ser melhorado. E isso que você comenta de um projeto exclusivo para academia, não é só questão de ter o atendimento para cada perfil dos clientes, mas é questão de ergonomia, é questão de saúde, é questão de ter um piso diferenciado para você não ter uma contusão no joelho. É um cuidado a mais que é o selo de qualidade da Diálogo. Então, nas duas torres, tá?
essa curadoria, né, que a gente fala, é para ambas as torres, né? Então eu acho que é muito bacana o corretor trabalhar, porque existe o projeto. Então dá um valor ali para o espaço, né? Que ele vai ter a extensão da casa dele. E nesse projeto a gente tem esse fitness com mais de 150 metros quadrados. Tem uma extensão que é o fitness externo, que ele também pode fazer uma aula, um yoga, uma coisa diferente. E ainda falando de esporte, a gente tem a quadra de areia, que você pode jogar beach tênis, vôlei, futevôlei. E ela está próxima ao Sports Bar. Então, assim, por que eu tô trazendo isso? Porque as áreas são muito integradas, né? Para que ele, de fato, tenha uma extensão da casa dele. Legal. Muito legal mesmo. E só para pontuar, temos 2 torres, 2 áreas de lazer completamente separadas. Individualizadas. Acesso separado. Olha na maquete, inclusive, para quem não viu ainda, ou para quem não prestou atenção, você tem lá 2 piscinas, né? Exato. Então, uma de cada torre. Uma para cada torre, Que sim. são acessos independentes Diferentes, de condomínios independentes e, consequentemente, também das áreas de lazer. Sim. Então, não se Outro destaque ligam. aqui, que também tem, a gente tem a casa de campo, né? A casa de A casa de campo hoje... Tá linda. Tá linda, assim, hoje é um marco. Na verdade, a casa de campo, não sei se você sabe, né? Mas hoje aqui a gente fala casa de campo. É um dos únicos projetos, eu acho que São Paulo, que tem casa de campo. E em outros lugares fora do país, chama pool hall. Só que a gente melhorou esse pool hall. Então, tipo assim, é igual a casa de campo, só que muda só o nome, só que era 2 jacuzzizinhas. Só que aqui a gente já... Não, e é legal, você faz um churrasco com uma jacuzzi. E isso aí acontece. Tem bagunça em casa. E aqui é melhor. Aqui é pequenininho. Agora aqui... De preferência, assim, bagunça em casa. Tanto é que as pessoas falam assim, quer uma reunião mais íntima. Quer uma reunião, Clube do Whisky. Você vai lá. Clube do Vinho. Você tá lá. Reunião de amigos. Então, faculdade. Então você tem essa facilidade, que assim, que é um espaço chique. A gente... assim, você não se limita no apartamento só. É um espaço chique que você pode usar, alocar como salão de festa. Então, isso, cara, é bem legal. E a parte boa da Diálogo, eu falo muito sobre isso aí, vem tudo equipado, decorado. Isso é maravilhoso. Isso aí, ó. Ver no folder é o que entrega, né? Vê até melhor. O que isso ajuda? Condomínio, cara. Sim. A pior coisa é chegar, tá tudo pelado, ó, condomínio, 2 milhões. Rateio de 5 anos. Não, aqui é equipado, é decorado, tudo com garantia, tudo bem feito, tudo com muito cuidado, muito requinte. Então, quando você fala de uma casa de campo, cara, é diferenciado. Na região não tem ninguém. Eu queria perguntar para vocês, dentro do que vocês estão sentindo, para o corretor que está trabalhando, para o gerente, para todo mundo que estiver nos assistindo, o que está chamando mais atenção na hora da mesa, falando de lazer entre as 2 torres? É a piscina? Assim, vamos sintetizar tudo que nós estamos falando para o corretor ter isso mastigado, né, Ricardinho? Chegou na mesa, o que está chamando mais atenção do cliente falando de lazer? Eu acho que assim, uma coisa que a gente coloca nos materiais e não é por acaso, é que a gente chama de condomínio clube. Pode parecer que já é manjado, mas não, gente, porque realmente é. Porque a gente vê tanto projeto da Diálogo e parece que condomínio clube, todo mundo tem. Não tem, gente. Então, assim, eu acho que tem áreas muito bacanas que dá pra trabalhar, mas o corretor precisa falar sobre o condomínio clube, que é o Diálogo Clube, né? Que a gente cria. É muito do que eu falei, a extensão da casa dele. Não acho que tem uma área específica, mas como a vida dele vai ser melhor, como ele vai viver tudo dentro de casa, né? Então a gente vai ter essa academia que ela é super equipada, que ele pode trazer o personal de repente para cá, ou sei lá, tem a mãe em casa e quer levar e não quer ir para fora, já tá dentro de casa. É segurança também, né? Então aí tem a quadra de areia. Hoje, se você quiser ir em algum lugar que não seja no seu condomínio como é aqui, você tem que locar, você tem que se locomover, aí você vem pro carro cheio de areia. Veio-se na região é 70 pau, tá? Aí, ó, tá vendo? Sem contar que é super descolado, né? Nem use aqui. Vezes 30, que está à tua disposição lá embaixo, né? Faz vezes 30, você paga. Então é isso, é a comodidade. É a extensão da casa dele e a comodidade. Só me dar uma coisa, Rafa, que eu acho que é super importante o corretor sempre lembrar. Eu acho que vender o condomínio clube é sempre essencial, mas sempre tem que
tem que conversar com o cliente, precisa saber o que o que ele cliente quer, gosta. o que ele gosta. Tem que ouvir. Não adianta vender a mesma coisa igual para todo mundo, né? Sim. Então, por exemplo, se a pessoa não tem filhos, você vai vender o condomínio clube de uma forma diferente de uma pessoa que tem Ele filhos. fala, não ligo. Se ele exatamente. Pode ser o condomínio. Exatamente. Assim, Um solteiro, um casal mais jovem, às vezes Vai o usar. peso na academia tem muito mais sentido para ele do que você falar da brinquedoteca. Então, essa leitura que é automático dos corretores fazerem, né? Aquele escaneamento do cliente. Na hora que, isso, se a gente parar aqui 5 minutos na porta do plantão e ficar olhando os corretores, todos fazem. Na hora que o cliente para na porta, você faz aquele escaneio assim, ó. Acho Ele olha o cliente tem Se da ele cabeça aos vem pés. com a roupa de A academia, roupa, o tá sapato, com pet. a bolsa, a chave do carro, já tá vê com tudo. pet. Lá você já cria um perfil. Você já criou um perfil. Você já sabe se você vai queimar a vez. O corretor já toma uma decisão no que vai acontecer. É isso mesmo. Se ele não conversar com as pessoas, não investigar, Não adianta. se é casado, se é solteiro, se vai casar, se vai separar, Tem se filhos, tem não filhos, tem. se tem filhos, se tem animal. Se tem pet, se não tem. Porque as pessoas têm valores diferentes Sim. entre elas. Então, não adianta vender o apartamento, todos os apartamentos do mesmo jeito, não adianta vender o lazer do mesmo jeito, É por porque isso. não rola para todo mundo. É por isso que hoje em dia, quando se fala de vendas, não existe não existe robô que faça o que a gente faz. Porque é uma coisa muito interpessoal. Então você tem que se sentir e entender, não é aquilo. Porque muitas vezes você vai no chat normal, um robô quer tal coisa, ele não entende. Não entende. Tete a tete é diferente, né? Aqui eu acho que, como você falou, acho que a parte de destaque é o lazer todo em si, sempre, mas assim, a academia chama muita atenção. Eu acho que hoje, vejo muitas mães, família. Pô, ainda bem que o salão de festa é bom, porque o que o cara faz hoje em dia? Ele aluga o salão de festa porque não tem espaço onde ele mora, aí em compensação o buffet é horrível. Mas ele teve que alugar por causa do salão de festa. Aqui não, aqui ele tem o salão de festa, agora põe o buffet que ele quiser. Então ele economiza, vamos supor, se o cara tem 4 filhos como eu, se lasca, quer 4 buffet, já lascou. É 40 mil totalmente, né? brincando. Você vem pra cá, Você aluga metade do o preço. buffetzinho que tá aqui hoje, hoje nós estamos gravando aqui num sábado, né? A gente está tendo um evento. Que evento que é? Comida de boteco, boteco, com cerveja Madalena. E lembrando, a cerveja Madalena ela é do ABC. Então, ela tem uma conexão com um bairro que é migratório. Quando esse episódio estiver no ar, já passou esse evento, né? A gente vai ter tido o evento Mas traga das feedback, esfirras fala imigrantes, como mas foi. assim, o que eu queria pontuar é que todo fim de semana, até Tem evento. lançamento, tem evento. Então, o seu cliente sempre vai chegar aqui com um buffet bacana para ser bem recebido, um evento elaborado pelas meninas. Eu comi um bolinho aqui, está uma delícia. Tá bom? Tá gostoso. Eu tô me segurando. É fritura, hein? pra É comer outro. fritura. Não, Eu tô me segurando para não comer outro. Mas assim, é legal destacar, né? Até fiz questão de trazer o pessoal do marketing aqui, né? Porque eu acho que é um braço que ainda faltava trazer aqui no podcast. Ser representado. De ser representado, porque uma das missões que o marketing tem, Isaac, é de levar gente para o plantão, né? E o maior desafio do marketing é ir afinando, ajustando, né? Tipo... Mexendo nas porquinhas. Exatamente, ajustando as porquinhas para acertar, para ficar cada vez mais acertar o cliente. Mas aquele filtro final, quem sempre vai fazer o corretor, né? O marketing, ele acaba dando sempre um tiro de bazuca, né? Eu preciso acertar um monte de gente, Sim. manda todo mundo pro plantão. Então Filtro. caiu o solteiro, caiu o casado, caiu o mais velho, caiu o mais novo, caiu o cara que vai separar, caiu com um filho, caiu que tem gato, cachorro, cavalo, periquito. Quando chega lá, você precisa conversar e validar essas pessoas, entrevistá-las, sei lá, fazer o que precisa Ver a fazer. necessidade. Ver a necessidade, ver um programa de necessidade dessas pessoas, para aí sim você vender. Então não adianta para todo mundo, eu tenho certeza que você faz isso nos seus treinamentos, principalmente para os novos, os velhos eles talvez estejam acostumados, aquele roteiro que você tem de atendimento no plantão, não é sair no automático, entrar conversar. Na verdade, a gente começa na recepção, mostrando a história da Diário no Bairro, que é muito importante, logo com os quadros logo na frente. Depois a gente mostra a questão do terreno, tamanho,
Então, quando vê o terreno grande, você vê, pô, é um baita terreno. Então, você não fica sufocado com 3 mil metros, 2 mil metros. O terreno aqui tem quantos metros? São 5.122 mil metros quadrados de terreno que nós temos aqui. Terreno, hein? Não, terreno grande e bem na É o Vergueiro. maior, hein? É, de lançamento. E bem na Vergueiro. É, Aí depois você começa a mostrar uma quer de enfatizar o que você tem, a questão, hoje as torres, até a questão de localização, ficou bem legal, porque alguns projetos, caras, que é meio quadrado, eles conseguem colocar o destaque na face sul, que não tem sol. Aqui a gente conseguiu colocar certinho, enquadrar a relação que o cara pode escolher o sol da manhã, ou o sol da tarde, ou a face norte. Então, assim, foi muito azeitado isso daqui, que é legal. Então, nesse roteiro, falando, você já sabe que o cara é casado, se não é, se tem filho, se não tem. Então, existe esse cronograma. Se não é, depois a gente para lá ali no touch, que é muito importante, a gente vê as vistas, começa a ver alguns destaques na planta, aí quando chega na mesa, mostra a planta, faz um plano financeiro para ele, a gente começa a pegar, ver a intenção dele, o que ele pensa, a gente começa a enquadrar esse cara para o lançamento. Então esse é o nosso processo que dá muito certo. Mas o que eu falo, a gente faz o máximo para agregar o quê? O máximo de valor. É que eu falo, o apartamento é tudo igual, mas o cara vai confiar sempre a credibilidade da empresa e de quem vende. E pra gente encerrar, Isaac, que acho que esse papo tá bem legal. Bem legal, mas eu tenho acho mais algumas perguntas, hein? Tem? Tenho. Aqui nós temos diálogo personal, acho que é importante falar. Temos. É um facilitador. Bacana. Vou falar para você que para mim, na minha vida, eu ganhei 3 meses de obra. E eu vou falar uma Vale coisa. a pena. É um Quero- facilitador. Pra caraca. A gente tem que trazer um dia o pessoal da personalização. Temos que trazer. Pra E, explicar direitinho. ó, é o terceiro programa Trazer na moto. de produto que eu tô chamando a atenção do pessoal da Diálogo, que eu, como um arquiteto, peço a vocês. Felipe, tava demorando pra ele falar isso. Tava esperando ele falar isso esse ano. Vocês Foi começaram aquela deixa. aquela deixa. Oi, eu achei que ele ia falar aquela hora. falar no auge e desencambei com os meninos até. E eu vou continuar falando. Gente, a gente está vendendo muito bem, ano de bilhões, né? Em VGV, mas se a gente fizer uma tabelinha mostrando quanto que o cliente vai poder Economizar. economizar fazendo diálogo personal, gente. Eu acho que o maior ponto de economia é o tempo. É o tempo. O tempo eu já fiz, é o tempo. Quando você não faz uma obra, vai demorar 4, 5 meses. Quando você faz, você entra em 1 mês e meio. E, gente, tempo é qualidade de vida, né? Hoje a gente quase não tem, então se você tem um pouco a mais. E fora que você não perde as garantias. Você mexeu, se lascou. Quebrou. Lascou. Já era. Deu vezes não infiltração, conhece por direito, 10 mil né? reais, porque o cara é um cabeçudo que vai fazer lá, você vai pagar por esse preço. Agora eu vou falar uma coisa que também é um diferencial. Outra coisa. É muito melhor você fazer esse serviço com alguém que construiu o prédio do que alguém de fora. A margem de erro diminui. Então, vamos lá, diálogo. E a Vamos garantia? preparar isso aí. E a garantia continua. Garantia. Não, garantia. Prazo de pagamento. Se a gente fizer uma conta inteligente, ninguém vai pegar meio milhão e colocar para fazer agora. Ele vai parcelar. A vantagem da Diálogo é que você faz o personal meses antes, 30 meses, 20 meses, e você acabou de pagar a obra que você iria pagar. Quando você for pensar em pagar, você vai pagar o quê? Marcenaria, pintura, Só o fino. só o fino. Só o ajuste fino da. Aí você pode fazer, você economizou. Olha a coisa, economizou. E a outra questão, aí, vamos pensar uma parte monetária. O preço de hoje é o preço de amanhã? Não, Não. é ajustado. Então quer dizer o quê? Se hoje, por mais que ele pague nesse aqui, é mais barato do que o daqui. Ah, sim. Então, automaticamente, o que ele pagou hoje, lá na frente, é 20% mais caro já, pela pior das hipóteses. Então, assim, então é uma questão de economia e de inteligência Não tem problema, para o cliente. Não tem problema com quebra, não tem problema com desperdício Não material, tem, esquece. com sobra, não tem problema com nada. Cara, então, assim, vale Mas tem muito, muito vale tempo ainda, melhor. muito a pena. E volto a dizer, é um diferencial que outros não fazem. Uma pergunta rápida, porque nosso tempo nós já passamos de mais de 1 hora conversando, esse bate-papo de alto padrão, para os nossos corretores mandar muito bem nesse lançamento, vender muito bem esse produto. E agora tá E fácil. também, né? Que agora tá fácil. E eu vou fazer essa pergunta para vocês, eu tenho que fazer essa pergunta para vocês. Nós temos algum pênalti nesse produto? Coisas que Vou deixar ela falar primeiro. coisas que às vezes no atendimento algum cliente chega aqui e fala alguma coisa?
Não sei se é um pênalti que a gente já comentou aqui, é que o cliente, ele sabe, ele vem, ele sabe o que ele está comprando, ele sabe o que ele quer. Então, o corretor, ele precisa estar muito bem estudado, ele precisa saber o que ele vai falar. Muito do que o Ricardinho falou, ele precisa estudar, ele precisa saber o que ele vai falar na mesa. Então, assim, eu não acho que é um pênalti, mas às vezes pode gerar Pênalti de produto. É, Um pênalti no atendimento. Também eu Isso. concordo com você. Legal. pode gerar uma falha ali, né? Tipo assim, a verdade é que seria o pênalti realmente é a falta de conhecimento. Vamos supor, o cara vai assim, eu quero uma planta maior. Se ele não souber, vai perder a venda. Então não tem, porque assim, aqui poderia ter um Argumento, pênalti. né? Mas não tem porque eu consigo complementar o que não tem aqui e nos outros projetos. Exatamente. Era exatamente isso que eu ia É falar. isso, assim, então, o pênalti, Pênalti, ele não existe. conhecer. Ele não existe conheceu o que tem. eu quero uma planta maior. Tem. Eu quero que entregue daqui 30 meses. Tem. Aqui não tem. Se você não souber, é impossível, que a gente passa. Mas não tem, porque o pênalti aqui, eu complemento ele com o ALC pronto para morar, um bosque com 31 meses para morar. Então eu consigo mexer nesse. Passeu quase entregando. Passei entregando esse ano. Tipo assim, então a gente consegue complementar essas coisas. Talvez o pênalti vai ser assim: eu quero comprar um match. Não tem. E um O último pouco do que... investimento do ano passado. É. Talvez existe o último pênalti que ele quer morar agora e não pode ter Isaac, cada metade. Só pra deixar todo mundo azeitado nisso daí, quero até, quando eu tava falando de finalizar, até entrar nessas coisas. Isso não, isso já nessa fase, Rafa, de pirata, esses empreendimentos, Estão eles vendendo? estão vendendo. Né? Então a gente vê essa movimentação do É o fluxo pirata da junto região. do estoque, né? Dos remanescentes. Bosque, vendeu muitos apartamentos do Bosque nesses meses. Essa semana mesmo vendeu Walk, mais de Ipiranga, 11. Tá ativo. porque os corretores, os corretores inteligentes, vamos deixar bem claro aqui na gravação, isso. os corretores inteligentes Esforçado. que não sofrem nenhum tipo de pênalti, eles conhecem o portfólio que eles têm na mão para vender. E normalmente Entra aqui. são os corretores que mais deixam a gente dar diálogo louca, porque pega a planta e fala assim, não, mas isso aqui, ó, não é aqui. Aí a gente fala, então tem que corrigir. E é aquele corretor que instiga, Ajuda. que pergunta, que fala do Que projeto conhece. e que faz a gente também se reinventar e entender, conhece. né? Tanto Exatamente. isso, quando eu faço toda a quarta com o pessoal reúne para fazer o treinamento, é um dos itens que eu falo. Ah, tá bom, eu falo o endereço. Você tem empreendimento na tal lugar? Onde que é esse produto? Na Delmira, você tem algum empreendimento lá? Porque muitas vezes o cara fala, é perto da Delmira? É perto de tal lugar? O cara não entende. Não sabe. É que eu falo. Fica preso a vergueiro preso. e não lembra. Na Vergueiro só. Nem a Delmira. Na Santa Cruz, é perto do metrô, tal lugar. Então, quando eu começo a mexer com isso aí, porque para eles Não tem essa vivência. para eles começarem a entender que o começo e o fim não é aqui. Então, eu falo assim, um cara inteligente, ele pega, ele vai ir atrás. Sim. A gente tem o compromisso do quê? De instruir que nós vamos lançar aqui, mas vamos vender tudo que está em volta. Exatamente. Até foi com o Gilmar. E às vezes o em volta não é só esse 1 quilômetro, às vezes o em volta é lá no Butantã, É Moca, na Prudente, é na Moca. É não perder venda. não perde venda. E a questão também que enquadra muito é questão de valor por metro quadrado. Então, muitas das vezes ele mora num lugar melhor que aqui, do que outro lugar que é mais caro e que não seja tão bom quanto. Porque eu tenho todas essas diversidades em relação. Então, tipo assim, o pênalti é só se o cara não souber. Porque aqui, se o cara quiser comprar, ele compra, ele sai corretor. aqui Se comprando de verdade. prepara pra fazer gol e não fazer pênalti. É isso. Olha, e Ou pior ainda, bater na trave. essa frase, o Isaac, agora pra gente encerrar mesmo. Eu sei que a Bárbara não vai entrar nesse mérito, né? Porque não é o quadrado dela, mas pelo histórico do que nós temos aqui na Diálogo, o que a gente pode esperar da Diálogo no lançamento, no que diz a comercial? Falamos aqui que a Diálogo é boa, de negócio. Falamos aqui que o preço está encaixado. O projeto é bacana. O projeto vai surpreender, como foi o Bosque Jardim Prudência, como foi o Gran Raia aqui. É que eu falei, por ter uma planta muito boa, de 95, 2 vagas, depósito, lavabo. Com lavabo. com lavabo, vou falar mesmo, com lavabo, 131 metros, e está onde está, ele é muito importante. Eu faço zona sul faz muitos anos, fiz todos aqui, inclusive. Eu sei que desde o Bosque, desde o RAI, uma planta como essa não existe. Então, a procura tem sido muito grande. Aqui vai surpreender. Traga Quem leite cedo. tem que trazer o quanto antes, porque depois vai falar, poxa vida, ó,
eu pensei que tal. E se você não Perdeu. trouxer, o seu cliente vai vir aqui de qualquer jeito, porque ele vai transitar por aqui, ele vai entrar aqui, porque Ou nossas seja- ações são tão fortes que a gente vai impactar ele. Sim, então vamos deixar bem claro pra todo mundo. Se o lançamento for no sábado, traga sábado cedo. Bem Se o cedo. lançamento for na quinta, traga na quinta cedo. Cedo. Se você não conseguir trazer na quinta cedo, traga o mais rápido O mais rápido possível. possível. Porque acaba. Não, vai E acabar. assim, não Ó, é conversa. Quando a gente, não é. fala, o negócio não é tá realmente. tão, assim, pegada aqui tão bom, que tem cara que veio comprar o Bosque, enrolou, não conseguiu, mandou a documentação, tá no Rio de Janeiro, quando abrir vendas. Um dia, 2 dias antes, eu falo com ele virtualmente, faça a proposta e ele assina virtual. É isso. Só pra você ter ideia. É isso. Então, E assim, menos pra assim. todo mundo, né, Isaac? Pra quem nunca trabalhou ainda com a Diálogo, pra quem não conseguiu ainda vender, está começando agora com a empresa. A Diálogo é uma empresa boa de negócio, Ótimo. não tem apego a estoque. Diálogo, o negócio dela. Vende. Apartamento bom é apartamento vendido, né? Não é uma enquadramos. empresa de engenharia, uma empresa com bons marqueteiros, mas mais do que marqueteiros e engenheiros, são bons vendedores. Tem que ser. Gostam, são bons para negociação. Então, assim, traga seu cliente, traga a proposta, porque o pessoal está disposto a ouvir. Né? Mas todos. antes de finalizar, temos uma lembrancinha pra você. É verdade. É, associação infinita. Membros honorários. Você já era, né? Você estava sem a sua canequinha, né? Aí. A sua canequinha. Ó, a próxima vez eu quero Isaac, ele igual do Jô, tá? do Cheia. segundo episódio, mas ele esqueceu a caneca dele. Tá recebendo lá. agora, pessoal. Amém. Ó, antes tarde do que sempre. Eu, Alemão, você que é chorando, ele não tá ganhando duas, tá ganhando a dele. Assim, Tá bom? Abraço, Alemão. Ó, o próximo podcast eu quero igual o Jô Soares, tá? Ah, mas ó, e aí, pessoal, ó, eu particularmente, primeiro, Rafa, extremamente feliz de você estar de volta. Obrigado, Eu, de Ricardo. novo, brincadeiras Eu à também parte. tô muito mas feliz. você faz falta aqui. Eu sou um Obrigado cara pelo mais carinho. racional nessa história. Você é um cara mais emocional, mais emotivo. Ainda espero o dia que você vai chorar. Eu espero que não seja agora, né? Então se contenha. Um remedinho. E queria agradecer demais, né? O Isaac, quando a gente conversou, você não estava aqui, eu falei com ele, mas na hora, grava. Tudo certo, né? Grava. Isso mesmo. A gente grava. A Bárbara relutou um pouquinho. Falei, Bárbara, vai que você vai mandar super bem. Você é foda, né? Não vou nem maneirar a palavra. Amigo. Obrigado, de verdade. Agradecer a mesmo. moça. É. E aí, assim, Bárbara, valeu, obrigado Muito mesmo. obrigada. Muito Obrigada, bem. Publicamente gente. estou falando aqui. Muito bem. Você não mandou só aqui, mas você manda muito Isaac, bem deu no show. dia a dia. Obrigada. Parabéns, Obrigado. viu? Gosto muito do trabalho. Obrigada pela oportunidade e deixando até o recado aqui que a gente sempre tá dando o nosso melhor, né? Falando em nome da Diálogo, da minha equipe, todo mundo. Então, muito obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho mais sobre o projeto, é o que você falou, de falar um pouco além, né? Não só do que já tá nos materiais, mas trazer um pouquinho do que a gente concebeu no produto, né? E é isso. Parabéns aí pelo podcast. Obrigado. Parabéns, Isaac. Muito obrigada por ser minha dupla hoje. Gente, estamos acabando esse episódio. Eu só tenho que agradecer, só tenho gratidão. Eu amo fazer isso. Estamos com pessoas maravilhosas. Ricardinho. E corretores, é o primeiro lançamento do ano. Vamos mudar nossa realidade. Vamos abraçar essa oportunidade e vamos ganhar dinheiro. Porque é o ano de Encheu o bolso de milhões. dinheiro. É isso aí. Esse é o ano de milhões. E até o próximo. Não, calma. Opa. Não falei. Corretor, vem ganhar dinheiro, que agora tá fácil. Obrigado por ter convidado eu novamente. É uma honra estar com vocês. A Bárbara surpreendeu. Parabéns. Foi bem mesmo. A expectativa estava baixa e ela foi. Tá gravado, tá gravado. isso. Olha, parabéns, olha, você é demais. E é isso aí, vem pra JD, você que quer vender. É isso aí, pessoal. Até o próximo. Tchau. Tem mais de louco. Tchau.